E uma coisa que eu queria saber também, que é uma parte da história, é que você ficou preso, então, 3 anos. E você sobreviveu, indo contra a profecia do profeta que abriu aquela porta daquele camburão. E 3 anos numa cadeia, principalmente para pessoa que não está acostumada, porque se você vai ver o sistema prisional brasileiro, muitos dos casos de prisioneiros que estão ali, o cara está sendo preso desde os 14 anos, então ele meio que foi criado pelo sistema prisional, que tá uma casca absurda para sobreviver e se adaptar naquele ambiente. E você, que é um acadêmico, de faculdade, universidade, pós-graduação, etc e tal, claramente em nenhum momento da sua vida você imaginou que você precisaria de alguma casca para sobreviver a essa situação que Eu já tinha visitado as prisões para sempre fazer um trabalho evangelístico, prestar assistência. Mas quando você vai como alguém conhecido, até a própria prisão que eles te mostram é uma prisão muito leve. Eu fui jogado, quando eu cheguei a Bangu, eu fui jogado no corredor D, que é a escória da escória. Então, assim, eu saio da delegacia, eu fiquei... Tá, vou falar. Eu sou levado com sirene ligada, tá, camburão, dão volta comigo no Rio de Janeiro, me jogam em Bangu. Primeira coisa, óbvio, tiram minha roupa, raspam minha cabeça e perguntam qual é o artigo. Entendeu? Eu não sei qual é o artigo. Eu nunca tinha feito direito. Eu fiz muita coisa. Se você perguntar para um escritor o que é um artigo, eu vou saber te dizer. Mas eu não estava como escritor, eu não sabia o que eles estavam me perguntando. E eu fui espancado por causa disso. Eu fui espancado pelos carcereiros, que eu sei nitidamente quem são. Eu lembro, eu fecho os olhos, eu os vejo. Os dois. E aí, eles tentaram me filiar a uma facção criminosa. Ou o terceiro comando, ou o comando vermelho. Os carcereiros. E eu só falava, como assim, gente? Eu sou um pastor. Eu não tenho facção, eu não quero ter facção. Eles falavam, se você não se filiar, você vai estar entregue por si. Eu falava, eu tô entregue, eu não vou me filiar. E aí eles me colocaram numa cela que ficava entre o terceiro e o vermelho. Caso estourasse alguma coisa, eu tava na cela, que era a ponte. Os primeiros a morrer, a serem feitos de refém e tudo mais. Eu fui jogado numa cela chamada Neutros, de outras pessoas que também, por algum motivo, ou eram filiadas e não assumiam, ou não se filiaram. E aí eu fui jogado nu nessa cela. E os carcereiros disseram, ele é estuprador de criancinhas. Quem estuprar ele primeiro, a gente não bate. Todo mundo, quando ouve essa parte, as pessoas acham que esse foi o momento mais cruel de tudo que fizeram comigo. Mas, irmão, eu já tinha sido quebrado lá no hospício. Eu estava lidando com o fato de não ser mais eu, de não ter mais nada, de a pessoa com quem eu casei e até a noite anterior me acusar de estupro estava dormindo comigo. E vir a público e dizer que sabia do caso há meses, que estava investigando e dormia comigo. Então, assim, eu estava num nível de dor, de decepção, que quando eu sou jogado nu na cela, eu faço a oração da cruz. Eu digo, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, porque o meu corpo vai acabar aqui. Vai acabar. Todo mundo está dizendo que eu não duro 24 horas. Vai acabar aqui. E aí eu falo, por favor, que eu morra rápido. No caminho, eles me levaram para Polinter para fazer o exame de corpo de delito. Eu vi a cela de tortura da Polinter, que todo mundo diz que não existe. Eu vi coisas que eu só vou descrever no livro. E aí eu me agacho nessa cela, não sei quanto tempo passa, até que um preso toca no meu ombro. Eu acho que foi o ombro.
E aí ele me dá uma camiseta branca, o outro um short e o outro um chinelo havaiana preto. Que eu tenho a camiseta e o chinelo, o short não sei onde foi parar. Tenho até hoje. E durante os 7 dias que eu fiquei de segunda até sábado para domingo, nenhum deles encostou a mão em mim. Nenhum deles sequer levantou a voz para mim. Nenhum deles me deu algum tipo de ordem. Nenhum deles questionou absolutamente nada, nem sequer perguntou alguma coisa. Pelo contrário, quando os carcereiros não estavam vigiando, com muita dificuldade, até sem olhar nos meus olhos de cabeça baixa, eles pegavam um pedaço de comida e me davam escondido, porque os carcereiros deixavam minha comida apodrecer para poder me entregar. E não me davam nem água, nem café. O café é tipo vocês, assim. A gente vai fazer café. Tem um café aí, a gente vai fazer, tá? Tá. Gente, se vocês já me viram dando entrevista em algum momento, vocês sabem que sempre que eu tô muito nervoso, eu vou fazer uma piada. É a única forma que eu tenho de contar a história sem e conseguir continuar contando. Uhum. Sabe, trazendo isso para Jesus de novo, você acha que Jesus sempre estava junto com os pobres e até com as pessoas que humilhadas, que, né, fizeram coisas erradas, entre aspas, né? E sempre criticando, né, o poder e instituições grandes, e, enfim. Você acha que a questão era que as pessoas elas são corrompidas pelo poder quando elas chegam num nível, sabe? Se você der a chance, aquilo que a gente falou, se você der a chance para elas, elas vão ser cruéis, e aí quando a pessoa tem poder, tem dinheiro, ela acaba fazendo isso. E aí talvez quando você sente que os presos lá realmente te acolheram, você acha que isso é uma coisa natural dele ser humano? Ou você acha que isso tem a ver com alguma influência das intenções mesmo, da energia, sabe? Eu coleciono reportagens até hoje de pessoas que não duraram 24 horas. Não dura. Quando o meu caso foi para a mídia, o diretor do presídio desceu desesperado. A gente só ouvia os gritos. Eles têm um jeito muito peculiar de chamar os detentos, né? Que eu não vou repetir. Mas desesperado, porque ele sabia que eu estava morto. Ele só não sabia onde estava o meu corpo e não sabia o que dizer para a imprensa e para as autoridades, porque estava governador ligando, estava prefeito ligando, estava CNN, Globo, sei lá, todo mundo ligando. Os helicópteros estavam em cima do presídio tentando alguma coisa. A minha vida estava sendo narrada minuto a minuto. O meu habeas corpus foi noticiado na imprensa antes do meu advogado saber, e meu advogado estava na porta do juiz. Ele ficou sabendo quando ele viu a notícia. Ele estava na porta do juiz. E quem deu a notícia foi o Boechat, conseguiu em exclusiva. Ele ligou para minha mãe e falou: olha, aqui a imprensa está dizendo, o Boechat está dizendo que já tem o habeas corpus, mas eu tô aqui. E não tenho ainda. Até que saíram e entregaram para ele. Para você ver como é que as coisas estavam acontecendo. Então, assim, existe até, quando vê que é um caso grave, eles colocam, tem uma cela especial para pessoas assim e tal. Não é. Na prática, não é. E eu tenho inúmeras e inúmeras reportagens de pessoas que são mortas, estupradas e rasgadas e dilaceradas e mortas em menos de 24 horas. Então, quando o diretor desce, ele dá um esporro em todo mundo, só vê grito e grito e grito. E aí, quando eles chegam no corredor eu tô lá. Vestido, sentado. E aí eles levam um choque. E acontece uma operação na prisão que levou segundos. Eu não consigo mensurar em tempo, porque eu não consigo. Eu sei que é assim, muito rápido. Muito rápido. Eles esvaziaram a ala B inteira, com todos os presos poderosos, porque tinha deputado, sei lá quem estava lá, não sei o quê, chefe do tráfico. Eles esvaziaram, arrumaram a cela, colchão, cobertor, não tinha nada. Pasto de dente,
Botaram uma paçoca. Em cima do travesseiro. Mano, me ofereceram uma paçoca. Eu nunca vou esquecer disso. Paçoca Moura ainda, né? É aquela redondinha. Aquela redondinha. Entendeu? Não sei como é. Com a embalagem amarela. Rolha. Não sei. Paçoquita. Rolha. Isso. E aí, com escova de dente e tal, e me migraram numa velocidade da luz que quando eu entrei, os presos daquela cela estavam do lado de fora sem saber o que estava acontecendo. E aí chegaram, trancaram, e aí começaram a operação de realocar os presos daquele setor. Lembra os caras que me espancaram? Começaram a ver, e aí, tá tudo bem? Acabamos de ver. Eles não tinham ideia quando você chegou. Eles não tinham ideia. Um deles, moreninho, de barbinha, de óculos, chegou assim, poxa, acabei de ver a sua história, né? O pessoal tá perguntando, tô com um problema na minha família, você pode orar por mim? Assim. E durante os 2 últimos dias, né? Porque isso foi no 5º pro 6º, nos 2 últimos dias eu virei vitrine. As pessoas iam lá ver, oi, tudo bem? Quer um café? No último dia, momentos antes do meu habeas corpus, a minha cela, eles não trancavam mais. Porque eles falavam, não, a gente não pode te levar para fora para você tomar banho de sol por causa da sua exposição. Mas se você quiser andar aqui no corredor, pode. Nossa, cara, que loucura. Então, quando a imprensa diz que entrou em contato com o presídio e falaram, não, ele está numa cela sozinha, só dele, tem todo o necessário, é verdade. Nas últimas horas, antes de eu sair. Até então, o que dependeu deles para eu morrer, eu teria morrido. Só não morri, porque Deus colocou a mão e fechou a boca dos leões, como fez com Daniel. Quando bateram lá na cova e falaram, a gente só vai buscar os restos, Daniel, porque os leões comeram. Quando o diretor chegou lá, a gente precisa do corpo. E eu tava lá. E eu acho que também, eu não sei se você sente isso, mas o Ricardo Ventura falou isso aqui esses dias, que é muito diferente quando você vai interrogar um cara que tem culpa e um cara que não tem. Porque a indignação é tão absurda que você vê um cara culpado, ele não é tão indignado, porque ele sabe da culpa dele. E tem um outro livro que eu sempre gosto de citar, que é do Viktor Frankl, que chama Em Busca de Sentido, que é ele no campo de concentração, e ele era um psicanalista, e ele achava que os caras, quando ele entrou no campo de concentração, ele achou que quem ia sobreviver mais tempo eram os caras trabalhadores braçais, que estavam acostumados com esse tipo de trabalho e tal. E ele percebeu que, ao passar do tempo, aqueles que sobreviviam mais tempo eram aqueles que tinham sentido na vida, no sentido de, quando eu sair daqui, eu preciso terminar o meu doutorado. Quando eu sair daqui, eu preciso encontrar pessoa. Tem um propósito. Tem um propósito. E eu acho, e aí você pode corroborar, ou não, obviamente, com isso que eu tô falando, que eu acho que a injustiça era tamanha. E a vontade de provar que aquilo era mentira e que as pessoas que estavam tramando contra você, mas não só tramando contra você, mas que você era uma boa pessoa e tudo aquilo que você pregou era de fato condizente com a sua conduta, talvez aquilo também tenha te ajudado a se manter vivo, porque morrer com essa fama ou com essa história não era digno do que você tinha construído até ali, né? Pode ser, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha. Eu sei que 3 dias antes de tudo acontecer, eu preguei aqui em Campinas. Infelizmente, a igreja se recusa a me dar essa pregação. Foi gravada. Tudo meu era gravado, né? Eu pedi muito à igreja do Nazareno de Campinas e eles se recusam. Eu falei justamente sobre Jó, que perdeu tudo. E eu termino a pregação dizendo assim, eu acho que se Deus fizesse comigo o que fez com Jó, eu negaria. Eu desistiria da vida no meio. Engraçado é que 3 dias depois eu perco absolutamente tudo. Não sei, realmente, talvez o propósito. O que eu sei é que a gente tem mais força do que a gente acha que tem.